A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Eu não sei se você se deu conta, mas esse é o último domingo do ano de 2021. Glória a Deus, porque nós chegamos até aqui. O Senhor nos guardou até este momento. Então, nessa mesma alegria, fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor. Apresenta a Ele a tua vida. Mas faz essa oração. Deixa Ele ouvir a tua voz. Porque pelas misericórdias do Senhor, Ele nos guardou. Ele nos sustentou. Ele te trouxe até aqui, por mais difícil que tenha parecido. Ele não te abandonou durante todo o trajeto. Então vai falando com teu Deus. Vai apresentando a Ele a tua oração. Pai Celestial, é um prazer, meu Deus, entrar na tua presença, Senhor, e exaltar ao Deus que está acima dos céus, aquele que está sentado ao trono. Queremos, meu Deus, nessa noite, Senhor, render a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Queremos, meu Deus, entregar a Ti, meu Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Jesus. O inimigo tentou de todas as formas, meu Deus, nos derrubar, Pai. O inimigo tentou de todas as formas atrapalhar o nosso ano, Senhor. Mas o Deus que nós servimos não é qualquer Deus. O Deus que nós servimos, Ele não está morto. Ele não conhece derrota. O nosso Deus é general de guerra, Pai. E o Senhor nos trouxe até a Tua presença, Senhor. O Senhor nos manteve seguros, Pai. E chegamos até aqui, meu Deus. E por isso, Senhor, queremos, Pai, Te louvar e Te engrandecer, meu Pai. Temos ainda, meu Deus, alguns dias para o findar deste ano, mas já estamos, Pai, conforme a pregação de sexta-feira, vivendo algo novo do Senhor nas nossas vidas, meu Deus. E que nessa noite, Senhor, o Teu poder se manifeste aqui, Pai. Que todo levante das trevas caia por terra, meu Deus. Todo aquele, Pai, que tentou nos segurar, Senhor Jesus, seja pelo Senhor agora, Pai, quebrado, meu Deus amado. E que nessa noite, Senhor, o Teu poder se manifeste aqui, Pai. Que a Tua igreja contemple, Senhor, a festa que existe no céu, meu Deus. Já logo cedo estávamos aqui reunidos, Pai, no batismo, meu Deus. E o céu, eu tenho certeza que estava em festa, Senhor. Então, meu Deus, que essa festa resplandeça aqui, meu Pai. Que possamos, meu Deus, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós a Te clamamos nessa noite e pedimos, enche-nos, meu Deus, com a Tua unção, Pai. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Te oramos, meu Deus, e a Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. A Ti toda a honra e toda a glória. Tu és maravilhoso, ó Pai. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como
serafim, também arcanjos. Maravilha, ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Eu gostaria que você cumprimentasse uns 4 que estiver aí do seu lado, saudando com a paz do Senhor Jesus e glorificando o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Dá a mão para sua esposa, dá a mão para o seu filho, sua filha. Se eles estiverem aqui embaixo, se eles estiverem lá em cima, faça isso pela fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque neste domingo nós estamos fazendo aqui, meu Deus, um fechamento, meu Deus, de 1 ano cultuando o teu nome aqui aos domingos na tua casa, Senhor. E nós queremos te agradecer, meu Pai, porque quantas coisas aconteceram aqui, Senhor. Quantas experiências nós estivemos aqui, Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar vivendo neste lugar, Senhor. E nós sabemos, Pai, que no meio de todas estas coisas boas, o Senhor separou as melhores ainda para vir, Senhor. E nós estamos nos preparando para elas, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, meu Deus,
sempre acrescenta mais na nossa vida, Pai. O que nós já recebemos é pouco, Senhor, e a Tua palavra fala que aquele que é fiel no pouco será colocado no muito, e nós cremos nesse muito do Senhor. Nós cremos nesse muito do Senhor. Nós esperamos esse muito do Senhor, meu Deus. Nós queremos Te louvar, meu Deus, por aqueles que foram pacienciosos, por aqueles que foram perseverantes, por aqueles, meu Deus, que se submeteram a passar por experiências, mas sem se afastar da Tua presença, Senhor, mas permaneceram na fé, Pai. E hoje, meu Deus, eles servem para nós como testemunho, porque, meu Deus, através deles nós pudemos ver o Senhor fazer milagres. Através de muitas vidas aqui, nós pudemos ver o Senhor restaurando famílias, alcançando almas, Senhor, salvando vidas, meu Pai. Nós pudemos, meu Deus, ver o Senhor trabalhando na vida, meu Deus, de todo aquele que se aproximou do Teu altar. Nós vimos curas acontecendo, libertações, meu Deus, sendo manifestadas no nosso meio, Pai, e tudo isso nós queremos colocar diante do altar, Senhor. Em nome de Jesus somos gratos, em nome de Jesus nós Te louvamos, porque sabemos que todo bem procede do céu, todo bem procede do alto. Então, meu Deus, em nome de Jesus, vem agora e começa acrescentando em nosso coração, meu Deus, algo novo, algo que venha de Ti, Pai, algo que venha, meu Deus, completar a Tua obra. Completa a Tua obra, meu Deus, na nossa vida, Pai. Meu Deus, nos leva, Senhor, a experimentar as coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco pela Tua palavra. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre, meu Deus, o nosso entendimento e nos ajuda a compreender, meu Deus, as coisas espirituais, Pai. Pois assim, ó Deus, nós oramos, nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus, e glorificá-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 26 e no versículo 26. Vamos fazer essa mesma leitura, é o mesmo texto, mas eu vou fazer a opção por Lucas 22. Vamos trocar para Lucas 22. Lucas 22, de 14 a 20, o texto é mesmo. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga assim: fazei isto em memória de mim. Podemos nos assentar? Deixa a sua Bíblia aberta.
Louvado seja Deus. Irmãos, o que me chama muita atenção nesse texto é o começo do versículo 14, que fala assim: chegada a hora. Diga comigo, chegada a hora. Seria uma leitura comum se todos esses acontecimentos estivessem dentro de uma programação normal para o acontecimento deles. Mas as coisas estavam acontecendo aqui de maneira diferente, porque Jesus havia falado para os seus apóstolos prepararem a Páscoa. Mas a Páscoa, ela deveria ser realizada na sexta-feira, no crepúsculo da tarde. O cordeiro deveria ser imolado e no finalzinho então desse dia de sexta-feira para sábado, a Páscoa dos judeus ela iria ser comemorada. Mas acontece que Jesus antecipou. Jesus então, por causa da sua crucificação, ele antecipou. Ele antecipa, fala para os apóstolos irem até um certo lugar, que lá estaria organizado e era para eles então prepararem a Páscoa ali. Se ele antecipa, por que ele usa então essa expressão dizendo chegada a hora? Quer dizer que mesmo ele tendo antecipado, existia um momento estabelecido para ela ser realizada. Existia uma hora que estava marcada para que ela fosse oferecida. Então Jesus não estava atrasado. E Jesus também não estava adiantado. Jesus estava na hora. Amém, irmãos? E veja que mostra aqui esse texto da palavra que as coisas de Deus respeitam o tempo. Existe o tempo das coisas. Nós costumamos até separar o tempo dos homens e o tempo de Deus. O tempo de Deus é conhecido na teologia como tempo Kairos. É o tempo de Deus. Às vezes nós queremos a coisa no nosso tempo e às vezes ela acontece então não no nosso tempo, mas ela sempre acontece no tempo de Deus. Só que nós precisamos compreender o tempo de Deus. Nós precisamos aprender. E nós aprendemos isso através de uma experiência com Ele, convivendo com Ele os nossos dias, nos aproximando da palavra, porque a palavra nos revela muito a respeito do tempo. Então Jesus, ele estava antecipando aqui justamente por alguns motivos necessários, mas respeitando sempre o tempo oportuno de Deus. E por que ele estava fazendo isso? Porque um tempo estava aqui sendo encerrado, que foi o tempo da lei. O tempo da lei não termina com o nascimento de Cristo. O tempo da lei termina com a morte e a ressurreição de Cristo. Porque foi necessário que Cristo cumprisse a lei, porque ninguém havia ainda cumprido a lei. Então Cristo, como homem, sendo Deus, mas não usurpando ser igual a Deus, mas sendo homem. Então quando você olha para a obra de Cristo, alguns falam assim: ele era Deus, por isso que ele conseguiu suportar isso. Ele era Deus, por isso que ele conseguiu ficar na cruz, por isso que ele conseguiu superar todo aquele sofrimento. Irmão, não se esqueça que em momento algum Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele usurpou o ser igual a Deus. Por isso que a Bíblia mostra que ele também teve fome, ele também teve sede, ele sentiu o que nós sentimos.
A Bíblia fala que diante de Jerusalém Jesus chorou. A Bíblia fala que Jesus se alegrou. A Bíblia fala que Jesus sentiu as feridas que a ele foram conferidas pelo seu sacrifício. E ele sentiu tudo como homem, ele não fugiu dessa situação. Por quê? Porque era necessário que o primeiro homem conseguisse cumprir na íntegra a lei, para que a gente pudesse então passar de fase da lei para o tempo da graça. Então, Jesus ele foi até o final, e a lei se cumpre na sua morte e na sua ressurreição. Muito embora o tempo esteja marcado pelo nascimento de Cristo, em que se estabelece o ano zero, e antes do nascimento de Cristo passa a ser conhecido na história como o tempo antes de Cristo, e depois do nascimento de Cristo passa a ser conhecido como depois de Cristo, né? Para nós, igreja, o tempo zero não está no seu nascimento, mas o tempo zero para nós está na sua morte e na sua ressurreição, porque é justamente quando Jesus entrega a sua vida e ressuscita e vai para o céu, que vem então sobre nós o Espírito, e o Espírito Santo começa então um novo tempo, finda o tempo da lei, mas começa então o tempo da graça. Amém, irmãos? Então para nós o marco zero é a sua morte e a sua ressurreição. E isso tem algum sentido? Tem algum sentido. Porque Deus, Ele permite que haja esses tempos na nossa vida. Então, por exemplo, esse texto eu não vou nem ler, porque você já conhece ele. Você sabe que houve um tempo em que Deus colocou o homem lá no jardim do Éden. E o homem era para lavrar ali aquele lugar e cuidar daquele lugar, mas você sabe que eles pecaram. E aquele tempo então terminou. Aquele tempo acabou. E depois daquele tempo foi necessário que se começasse então um novo tempo. E o que marcou essa marca divisória entre um e outro? Adão quis fazer isso através de vestes feitas por ele mesmo. Mas Deus então ensinou para Adão: Adão, olha, você vai ser responsável por tudo, por toda a obra da criação. Você vai dominar a terra, você vai dominar os animais que estão sobre a terra, você vai dominar tudo aquilo que foi criado, mas o tempo não está no seu domínio. O tempo continua no domínio de Deus. Porque a Bíblia fala, o futuro pertence a Deus. Por mais que o homem queira dominar o tempo, o homem não consegue ter domínio do tempo. A ciência não consegue, porque o tempo não foi dado sobre o governo humano. O tempo ainda continua restrito ao governo divino. Deus tem o domínio do tempo. Amém, irmão? Então, por que é importante que Deus tenha o domínio do tempo? Porque Deus é que põe o ponto final no tempo. E Deus é que abre um parágrafo para que se comece um novo tempo. Por isso que a ciência não pode muitas vezes estabelecer o fim de um tempo. Por isso que às vezes o médico fala assim, vai para casa porque já não tem mais nada que fazer, e a pessoa às vezes vem em casa, tem um encontro com Jesus e vive mais 15 anos como Ezequias viveu. Porque o tempo não está no domínio do homem, mas o tempo está no domínio de... E aprenda isso, o tempo começa e o tempo termina. Deus dá o começo do tempo e Deus dá o final do tempo. Por exemplo, começa um dia. Quem que dá ordem para começar um dia? Deus.
Não é também um acaso, não é um destino. Não, olha, pode ter certeza que nós vamos dormir e amanhã nós vamos levantar. Quem é que pode ter essa certeza? Se Deus permitir, dormiremos. E se Deus permitir, acordaremos. Se Deus permitir, haverá dia. E se Deus não permitir, não haverá dia. Então o tempo, ele está absolutamente no controle de Deus. Só que ele tem os seus limites e é Deus que estabelece. Então é Deus que termina um dia e é Deus que começa outro dia. É Deus que termina uma fase e Deus começa outra fase. Então Deus disse: chega, para Adão no jardim. No jardim Deus disse para Adão: chega, aqui acabou, o tempo de vocês acabaram aqui. Mas não é desse jeito, vocês não vão ter o domínio do tempo. Então Deus faz o sacrifício de um animal, e das vestes desse animal, quer dizer, do pelo desse animal, do couro desse animal, Deus então faz vestes para o homem, para que o homem pudesse viver esse novo tempo. Quem está me acompanhando na palavra, diga amém. Isso é um texto muito conhecido, é um texto muito fácil. E Adão então é expulso do jardim, e começa Adão e Eva em um novo tempo. Começou um novo tempo, não é isso? Aí veja bem, lá na frente, se você abrir a Bíblia comigo, Deus faz a mesma coisa com Israel. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Quer dizer que naquele tempo já existia meses, já existia dias, já existia anos, já existia. Isso não é coisa do homem. É claro que durante a história, muitas nações estabeleceram a seus critérios o tempo, estabeleceram tempos diferentes, mas isso sempre existiu e sempre deve estar debaixo do controle divino. Versículo 3 fala assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, diga comigo, naquela noite, essa noite foi uma noite escolhida, não foi qualquer noite, foi naquela noite, não foi na próxima noite, não foi na noite anterior. Diga comigo, foi naquela noite
naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Diga comigo, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Está vendo aí? Então presta atenção. Israel estava 400 anos, diga 400 anos, escravo no Egito. Mas acontece que eles estavam levantando, depois de 400 anos, um clamor. E eles estavam pedindo a Deus um novo tempo. Eles estavam pedindo uma nova oportunidade, uma nova chance. E Deus ouviu este clamor no céu. Então Deus preparou para eles um novo tempo. Então isso quer dizer que Deus pode realizar um novo tempo. Amém? A Bíblia fala que Deus então preparou todas as coisas para que esse novo tempo pudesse acontecer para Israel. Deus faz nascer Moisés, cuida de Moisés, Moisés cresceu, e agora Deus chama Moisés para que Moisés e seu irmão Arão lidere toda uma estrutura, uma estratégia, não de força, não de violência, mas através do poder de Deus, para que aquele tempo pudesse então terminar e começar um novo tempo. Deus estava preparando para colocar um ponto final naquela história e abrir uma situação para dar início a um novo tempo, a uma nova história. Deus pode fazer isso hoje na sua vida, se Ele quiser. Deus pode fazer isso hoje. Deus continua sendo o Senhor. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo? E quando Ele vai fazer isso em Israel, Ele cria uma marca. Ele estabelece algo que nós, humanos, pudéssemos ver, algo que nós pudéssemos participar. Ele poderia fazer isso, né, de uma maneira instantânea, mas Ele não o fez. Ele fez de maneira que todos pudessem participar e que todos pudessem viver. Então, Ele manda para que todos pegassem então um cordeiro ou um cabrito, separassem em casa, um que fosse macho, sem defeito. E Ele então vai fazer com que cada casa possa imolar, pegar o sangue, passar na verga, assar essa carne, comer essa carne, que era para poder participar daquele momento com Deus. Deus não quer fazer as coisas sozinho na sua vida, e Deus não vai fazer as coisas sozinhos na sua vida, mas Ele te chama para participar dos atos poderosos dEle na sua vida. E Israel então participa de tudo aquilo, e aí a Bíblia fala que Deus, Ele estabelece com Israel um plano. Ele fala assim: olha, esse mês, diga, esse mês será o principal. Então para Israel não importava em que mês o mundo estava, não importava o tempo que as nações estavam observando, mas aquele mês seria o principal. Aquele mês seria o primeiro mês. Deus estabelece assim, e Ele é o dono do tempo. E Ele então faz com que Israel se prepare para toda aquela cerimônia, e Ele fala assim: isso será realizado por toda a sua geração, e vocês farão isso perpetuamente. Então todo ano,
eles faziam aquela cerimônia, todo ano. Eles faziam a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa, o que ela significava? Ela significava o fim da escravidão. E ela também significava o começo da liberdade. Então Israel sabia que existia um tempo estabelecido para toda a escravidão. Você precisa saber disso. Que existe um tempo estabelecido para todas as coisas. O pregador em Eclesiastes, ele costuma nos querer ensinar dizendo assim: há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para tudo, diga, há tempo para tudo. E a gente precisa se acostumar com isso. E certas coisas da nossa vida, nós precisamos colocar um tempo sobre elas. E ao invés delas, de uma maneira obstinada, quererem ser dona do nosso tempo, nós temos que pegar o nosso tempo, entregar ao cuidado de Deus, para que Deus seja dono do nosso tempo e estabeleça um fim para certas coisas. A doença tem que ter um tempo. A tristeza tem que ter um tempo. O que fala a Bíblia? O choro pode durar? Tem que ter um tempo. O choro pode durar mas a alegria vem pela... Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Às vezes tem coisa que quer ser mais do que a gente. Irmão, vou ensinar uma coisa para você. De tudo que Deus criou, nós somos a obra mais importante de Deus. Nada pode ser mais do que nós. Nada pode ser. As coisas não podem mandar em nós. As coisas não podem prevalecer. Ou está na nossa mão, ou está na mão de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que conduzir isto e estabelecer. Então Israel teve essa experiência. Olha, aquilo que durava 400 anos, que eles esperavam que não iam ter mais fim, Deus falou, vai ter um fim, e é esta noite. Porque esta noite eu passarei pelo Egito. Deus está passando hoje aqui pela sua vida e estabelecendo um tempo na sua vida. Aleluia. Então a Bíblia fala que depois daquela noite, Faraó, que resistia ao Senhor, foi então dominado. Deus dominou toda aquela situação no Egito, não com força, não com violência, mas com o seu poder. Fala, Deus continua o mesmo. Ele ainda continua com poder. E diz a palavra que Israel foi tirado de lá com um braço forte. Acabou o tempo da escravidão. Agora chegou o tempo da libertação. Aleluia. Diga, acabou o tempo da escravidão. Agora é tempo de libertação. Pode aplaudir e glorificar Jesus. E Deus faz isso com derramamento de sangue, pessoal. Não se muda uma fase somente pela nossa vontade. As fases se mudam com derramamento de sangue. Mudou a fase de Adão com derramamento de sangue. Mudou a fase de Israel com derramamento de... Mudou a fase da humanidade no texto que nós lemos de Lucas, através do sacrifício de Jesus Cristo, através do derramamento de sangue. Todas as fases na Bíblia, elas são estabelecidas e mudadas através de derramamento. Lá em Cristo, vai lá em Lucas no texto que nós lemos. Aqui, o que está acontecendo é a mesma coisa. Por que Jesus antecipou a cerimônia da Páscoa? Por que Jesus aqui em Lucas capítulo 22, ele aproxima a Páscoa e ele fala assim, está chegada a hora é agora, e ele realiza ali a Páscoa, porque ele vai ser
o Cordeiro de Deus que vai tirar não somente o pecado de Israel, mas agora o pecado do mundo. E a data da Páscoa não vai ser mudada. O que mudou foi não a Páscoa dos judeus, mas o que mudou foi a nossa Páscoa. A nossa Páscoa mudou. Por isso que ele faz antes, ele fala assim, ó, realizo a última Páscoa e celebro aqui a primeira ceia. Nós somos a geração da ceia. Nós somos a geração da comunhão. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Porque naquele mês estabelecido por Deus, lá no texto de Êxodo que nós lemos, naquele dia estabelecido por Deus, lá naquele texto de Êxodo que nós lemos, naquela hora estabelecida por Deus, lá em Êxodo capítulo 12 que nós lemos, que Israel deveria matar o cordeiro, naquele mesmo dia, naquele mesmo mês, naquela mesma hora, Jesus estaria na cruz, pessoal. Jesus foi crucificado que dia? Numa sexta? E ele entregou o seu espírito que hora? No crepúsculo na hora de matar o cordeiro. Por isso que João Batista disse, ele não é igual, ele não é parecido, ele é, diga, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, assim como houve um final, assim como houve uma fase de escravidão que acabou para Israel, também houve uma fase de escravidão que acabou para a humanidade. Em Jesus Cristo a escravidão acá, só é escravo quem quer. Só é escravo quem quer. Por isso que basta a pessoa num apelo levantar a mão, aceitar Jesus, e aquele que crer for batizado para que ele possa ser salvo. Amém? Pode aplaudir e glorificá-lo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É só respeitar o tempo e respeitar as fases de Deus. Então em Cristo, toda a humanidade sai da escravidão. E em Cristo toda a humanidade entra numa outra fase. Até Cristo existia a fase da lei. E de Cristo em diante entra a fase da graça, pessoal. Da graça. Nós estamos na fase da graça. Pode o inimigo não gostar, mas nós estamos na fase da... Pode algum amigo, algum parente querer questionar, mas nós estamos na fase da... Porque quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Mudou a fase. Pode alguma igreja querer viver a lei. Pode, mas não é porque alguma igreja vai querer viver a lei que nós estamos no tempo da lei. Mesmo que a humanidade inteira venha viver a lei, nós estamos no tempo da graça. Então o tempo é estabelecido por Deus. E quando a gente entra na fase de Deus, isso não é tempo físico, isso é tempo espiritual. Entrar no tempo de Deus. O tempo de Deus não está no relógio, o tempo de Deus não está no sol, o tempo de Deus não está na lua. O tempo de Deus está em Deus. Entrar no tempo de Deus significa entrar em Deus. Entendeu? Então, quando nós entramos em Deus, nós saímos do julgamento da lei. E nós então recebemos o favor da graça.
E seremos salvos não pelo julgamento da lei, mas seremos salvos pela plenitude da graça. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus estabelece tempo, irmãos. Vou te dar um exemplo aqui. A própria vida de Moisés. Olha que coisa interessante isso. A vida de Moisés, ela foi dividida em 3 tempos. 3 tempos de 40 anos. Olha que coisa interessante. 40, 40 e 40. Os primeiros 40 anos de Moisés é vivido ali no palácio de Faraó. O segundo 40 anos de Moisés é vivido lá no deserto, junto com a família do Jetro, seu sogro. E o terceiro 40 anos de Moisés é vivido junto com Israel, entre a libertação e o deserto. Presta atenção como Deus é criterioso. Os primeiros 40 anos de Moisés é para que ele se formasse, é para que ele se tornasse, era para que ele fosse. Os segundos 40 anos de Moisés era para que ele se esvaziasse, porque ele ficou no vazio, ele ficou no deserto. E o terceiro 40 anos de Moisés era para que ele aprendesse que só Deus é. Aleluia. Olha que coisa impressionante. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus fazendo uma separação de tempos e revelando o tempo. Israel é levado cativo por Nabucodonosor, levado para a Babilônia, mas não vai sem rumo, muito embora alguns tivessem sem rumo, mas alguns tinham a direção do tempo. Alguns foram para a Babilônia sem saber, outros foram totalmente perdidos, mas alguns tinham a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, fala, você está perdido? Fala, você está perdido, precisa se achar, precisa se encontrar. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está perdido. Pastor, eu não sei o que fazer. Você está perdido. O nosso Deus não é o Deus da dúvida. O nosso Deus não é Deus de confusão. Quando houver 2, 3, 4, 5 ou quantos caminhos forem diante de você, o Espírito Santo te falará: este é o caminho. Fica perdido não. Busque a referência na palavra. Quando eles foram cativos, diz a Bíblia que eles já saíram cativos com uma sentença determinada, 70 anos de escravidão. Tanto é que pós 70 anos há um despertamento entre eles de que o tempo já tinha passado 70 anos e eles ainda estavam escravizados. Eles se desaperceberam. Diga para quem está, você já desapercebeu. Fala aí, você desapercebeu. Fala assim, já era para você estar curado, já era para você estar liberto, já era para você estar abençoado. Me ajuda a pregar o evangelho aí. Fala para uns 4, 5, 6 aí ao seu lado. Fala assim, Jesus já levou a sua enfermidade há mais de 2000 anos atrás. Jesus já te libertou há mais de 2000 anos atrás. Nós não estamos na fase da doença, nós não estamos na fase da escravidão, nós estamos na fase da vida abundante. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Então, aí de repente, os profetas se dão conta, falou, peraí, era 70 anos e já passou, vamos voltar. Mas como voltar? Se nós estamos aqui, ainda debaixo do jugo da escravidão. Deus falou 70? Então se Deus falou 70 anos, são 70? Acabou.
Aí a Bíblia fala que eles se levantam com o propósito de se levantar, de voltar. Presta atenção. Até os reis que os escravizavam, ajudou, proporcionou, investiu para que eles pudessem voar. Dá para entender isso, irmão? Por quê? Porque não é rei que manda. Quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Diga assim: toda fase tem início e toda fase tem fim. Ó, Nabucodonosor olha tudo que ele construiu e fala assim: meu Deus, olha, eu fiz tanto, que agora eu não caio mais. Agora ninguém mais é capaz de me impedir aqui. Olha a grandeza do meu reino, olha a estrutura do meu reino. Não tem exército para me vencer, não tem ninguém para conseguir fazer o que eu fiz. Aí Deus dá um sonho para ele. E ele fica perturbado com aquele sonho, porque ele percebe que foi um sonho de Deus. E ele então busca a revelação e não consegue. Por quê? Porque as pessoas não têm o domínio e o conhecimento do tempo. E o sonho falava sobre o tempo. E ele precisava de alguém que fosse do Senhor. E aí ele descobre então Daniel. E ele chama Daniel. E Daniel então, buscando o Senhor, porque não foi Daniel que interpretou aquele sonho, mas foi o Senhor que revelou aquele sonho para Dani. Quem está me entendendo? Diga amém. É porque às vezes a pessoa fala assim: Daniel interpretou. Não foi. Eu fui lá, o pastor fez uma oração e curou. Não fui eu que curei, não foi a minha oração. Quem te curou foi Deus. E a Bíblia fala então que Nabucodonosor, ele teve o sonho, e Daniel então vai explicar o sonho para ele. Fala: o rei, o sonho que o senhor teve é um sonho profético, é um sonho a respeito do tempo. O senhor sonhou com uma estátua de cabeça de ouro. Diga ouro. O senhor sonhou com uma estátua que tinha o peito de prata, que tinha a cintura e as pernas de bronze, e os pés misturados com barro e bronze. Isso aí é Deus falando com o Senhor. Deus está falando com o Senhor aquilo que o Senhor perguntou. O Senhor perguntou, Deus está respondendo. O Senhor é a cabeça de ouro dessa estátua. Mas essa cabeça de ouro que o Senhor é da estátua teve um início e vai ter um fim. Porque ele falou: isso não acaba mais. Ele falou: não, vai ter fim. Porque vai acabar o ouro e vai começar a prata. E a prata também vai acabar. E vai começar o bronze. E o bronze também vai acabar. E vai então vir os pés que são misturados de bronze e barro. Então ele está falando a respeito dos próximos governos, que depois do Senhor vem os persas, depois vem os medos persas, e assim vem os gregos, e por final virão os romanos. Deus revelou para Nabucodonosor o que ia acontecer na história. E por que Deus revelou? Porque Ele é o dono do tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Então Nabucodonosor já sabia o que nós ficamos sabendo depois. Olha só, como Deus, ele já tem um início e ele tem um fim. E a Bíblia fala que além dessa revelação, Daniel então se dedica a orar e a buscar revelações a respeito do povo de Daniel, do povo de Israel. E ele se aprofunda, e Deus fala então uma coisa mais profunda ainda para Daniel. Deus fala assim: Daniel, então você quer saber a respeito do tempo para o seu povo? Porque Daniel ficou entusiasmado com aquilo, falou: poxa, Deus falou do tempo para Nabucodonosor, então ele pode falar para mim do tempo a respeito de Israel. Você não fica entusiasmado com isso?
Porque se Deus falou do tempo para Nabucodonosor e Deus falou do tempo para Israel, para Daniel, Deus pode falar do tempo para você. Quem crê nisso pode aplaudir, glorificar o Senhor. Então por que você não sabe as coisas relacionadas ao tempo? Você não sabe, não porque Deus não possa te falar do tempo. Você não sabe porque você não se dedica a entender o tempo. Porque se você se dedicar a entender, se você se dedicar em buscar a Deus, Deus vai revelar para você o seu tempo. E a Bíblia fala que Deus então fala assim para Daniel: Daniel, para o seu povo é diferente de Nabucodonosor. Para o seu povo estão determinadas 70 semanas. Olha o capricho de Deus, ó. E estas semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. E estas semanas estão divididas em 2 primeiras semanas, estão divididas em 47 semanas de pós. E Deus foi dividindo, mostrando as divisões da semana, das 70 semanas para Daniel. De maneira que o primeiro bloco vão se formar 69 semanas e vai ficar somente 1 semana para o final. Deus dividiu. Deus falou para Daniel o tempo para Israel. E quando Deus fala para Daniel o tempo de Israel, Deus revela para Daniel o tempo de Israel e revela para nós o tempo da igreja. Porque a igreja ela existe entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Nosso tempo está aqui. Nosso tempo está aqui. E o nosso tempo tem início e o nosso tempo tem... O nosso tempo começa na morte e na ressurreição de Cristo e termina na volta de Cristo. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Absolutamente dono do tempo. Pergunta para quem está do teu lado: quando Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Pergunta aí. Ninguém sabe, mas Ele sabe. A Bíblia fala que Ele sabe. Tem dia, tem hora. Aleluia. Não vai antecipar e não vai estar no abrir, diz a Bíblia, no abrir e fechar de a trombeta soar. Aleluia. Deus dará ordem. A Bíblia fala que Ele se levantará, convocará o arcanjo e vai dizer para o arcanjo: pode tocar. Pode tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos arrebatados. Nos encontraremos com Ele luz e vamos passar para a nova fase. Nova fase. Aleluia. Aleluia. E você acabou de ler isso comigo. Abre lá Lucas. Por isso que eu deixei de lado Mateus e fui direto em Lucas, para economizar tempo. Leia comigo Lucas de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que fala o versículo 15. Fala assim: e disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo, aleluia, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de... Ele está falando disso. Versículo 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de... Nós temos um encontro marcado. Esse encontro tem hora marcada.
tem dia marcado, tem ano marcado. E Jesus está preparado para esse encontro. Precisa eu, você e a igreja se preparar para Ele. Nós estamos nos preparando, irmão. Nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando. Isso é uma preparação. Nós não podemos viver solto. Nós não podemos viver para ganhar dinheiro. Nós não podemos viver para comer. Nós não podemos viver somente pela própria vida. Nós temos um objetivo. Nós temos um encontro marcado com Jesus. E olha que maravilha, vivo ou morto. Se morremos, morremos para Cristo. E se vivemos, vivemos para Cristo. Não é maravilhoso isso? De forma que não há confusão, irmão. Não há dúvida. O que eu vou fazer hoje? Eu vou me preparar para o meu encontro com Cristo. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou me preparar para o meu encontro com Cristo. Aleluia. Que pode acontecer a qualquer. Enquanto eu vou me preparando, eu vou trabalhando. Eu vou comendo, eu vou dormindo, eu vou passeando, eu vou viajando, eu vou fazendo aqui as coisas normais da vida. De maneira que as coisas da vida não são as principais. As coisas da vida é a perfumaria. As coisas da vida são as bijuterias. Quem que é o principal? Você ou o seu perfume? Quem que é o principal? Você ou as suas joias e as suas bijuterias? Assim também as coisas com Deus. O trabalho não é o principal. Os bens materiais não são as coisas principais. O principal é o quê? É nós estarmos no tempo. É nós estarmos na fase. Que fase que nós estamos? Na fase da igreja. Ah, Jesus vai nascer. Não, Jesus não vai nascer mais. Vai. Pergunta aí, Jesus vai nascer? Jesus vai nascer? Não vai nascer mais. Em que fase que nós estamos? Nós estamos na fase da igreja. Nós estamos na fase da ressurreição. Nós estamos na fase do arrebatamento. Nós não estamos na fase da Páscoa. Nós estamos na fase da ceia. Porque eu não sei se você percebeu, você viu aqui, Jesus dizendo que Ele só vai fazer isso de novo lá no reino de... Primeira coisa que vai acontecer lá no céu, quando a igreja chegar, sabe o que é? A comunhão. Ele está dizendo aqui... Ele está dizendo aqui: e não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de... Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Para eu poder encerrar por hoje, porque esse assunto, irmão, esse assunto é muito bom. Esse assunto é para a gente fazer que nem fazia Paulo. Senta aí. Um sentava na janela, o outro sentava no chão e passava a madrugada falando sobre isso. Mas você tem um encontro marcado com o macarrão, né? Fala a verdade. Isaías, olha aí, Isaías. Eu fiz tudo isso aí, olha, para chegar aqui com você. É aqui que eu quero chegar. Ó. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus sem ver? Achou o profeta Isaías? Falei o capítulo? Nem vou falar. Olha para mim, deixa eu te explicar onde eu quero chegar para você. Deus estabeleceu um tempo assim, ó.
Deus falou assim para Israel: vocês vão trabalhar 6 anos. No 7º ano, vocês vão descansar. Cadê o pessoal das férias aí? Aquele pessoal que gosta de férias, vive de férias. Olha que Deus maravilhoso que a gente serve. Trabalha 6 anos. E as férias é de 1 ano, pessoal. Olha que Deus maravilhoso. Eles trabalhavam 6, descansavam o 7º. No 7º, não colhia, não plantava. O fruto que caísse, caía na terra, para que a própria terra se renovasse. Não ia precisar de agrotóxico, não ia precisar de herbicida, não ia precisar nada disso. Deus estava no controle de tudo. E Deus deu então para Israel, para cada um a sua herança. Todos eles tinham herança. Mas Deus sabia que uns iam ser bons mordomos e outros não. Uns receberam, como diz a parábola, iam receber 5, iam granjear mais 5, e iam passar até 10. Outros iam receber 2, iam granjear mais 2, e iam passar até 4. E outros iam receber 1, enterrar 1 e não iam fazer nada. E outros iam perder até aquilo que tinha reservado. Mas Deus não queria que ninguém fosse escravo. Então Deus estabeleceu um tempo. Falou: há um tempo para sobrevivência de 6 anos, no 7º descansa. E vocês vão viver assim um tempo de 49 anos. Diga 49. Nesses 49 anos vocês vão sobreviver. Se vocês se apertarem, vocês vão vender. Então você vai vender a sua casa, você vai vender a sua fazenda, você vai vender o seu carro, você vai vender. Só que essa venda não é eterna. Essa venda, ela é dentro de um tempo. E o tempo era esses 49 anos. Então, quando estava, por exemplo, no 10º ano, se vendesse, por exemplo, a casa, não vendia a casa, vendia o direito de uso da casa, durante os 39 anos que faltava até o 49º. Quem conseguiu me entender aí? Se alguém fosse vender o carro no 20º ano, ia vender o carro apenas pelo tempo de uso, de mais 29 anos. Por quê? Porque depois de 49 anos, desse tempo, Deus estabeleceu no ano 50, Deus estabeleceu o ano do jubileu. Diga assim: jubileu. Guarda isso, jubileu. O ano do jubileu era o retorno de tudo. Entendeu? Então no ano do jubileu era o ano da restituição. Diga restituição. Era o ano mais feliz de Israel. Era o ano mais abençoado para Israel, porque quem tinha vendido ia receber de volta, quem tinha perdido ia ter de volta, todo mundo ia passar a ter tudo de novo. Quem está me entendendo, diga amém. Então o ano do jubileu era conhecido também como o ano aceitável para Israel. Por que aceitável? Porque todo mundo esperava esse ano. Então imagina se nós estivéssemos nas vésperas do ano do jubileu. Imagina se nós fôssemos de Israel e esse ano fosse o ano 49º e nós estivéssemos há quantos dias, pessoal? Quantos dias nós estaríamos? A gente nem sabe. Está vendo como a gente não sabe o tempo? Mas por que a gente não sabe? Porque a gente não está esperando nada. Porque a gente está conformado. A gente está preparado para sair dessa fase e entrar na outra do jeito que ela vier. Você acha que se Israel tivesse prestes para receber a casa, estaria contando os dias, as horas, os minutos e o se? Estou certo ou estou errado? A nossa falha. A falha não está em Deus, a falha está em nós. Porque Deus está falando que tem muita coisa preparada para nós.
E nós estamos à beira de uma mudança de fase. Nós vamos sair de um ano e entrar em outro. Nós vamos fechar um tempo, querendo ou não, não é superstição, pessoal, nós vamos fechar um tempo e nós vamos abrir um outro tempo. Imagina Israel, a minha casa, o meu carro, o meu boi, o meu camelo, o meu jumento vai voltar. Olha só, Isaías capítulo 61. Quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele profetiza exatamente essas coisas sobre a nossa vida. Poderia ter dado um glória a Deus e recebido. Aleluia. Eu estou dizendo para você que o ano que virá será um ano de restituição. Aleluia. Como todo ano é, mas depende de quem entra. Depende de quem entra. Você espera seu marido em casa. Fala a verdade. Você está cheio de alegria para receber teu marido. Aí seu marido chega com aquela cara. O que acontece? Desanima. Fala para ele. Fala, desanima. Desanima. Não é verdade? Você estava lá num fogo, você estava lá numa alegria, esperando. Aí o camarada chega, já chutando o portão, já brigando com o cachorro. Você fala, deixa para lá, vai, deixa para lá. É assim, irmão. Nós vamos começar um ano. Como é que você pensa em começar esse ano? Mais um? Somatório? Não, diga assim, nós vamos começar um ano. Será um ano abençoado. Será um ano de vitória. Será um ano de restituição. Será um ano de alegria. Será um ano de conquista. Mas o senhor está falando o que a gente quer ouvir. Não estou não. Eu estou falando um lado para você, mas estou dizendo que tudo isso depende da sua luta, da sua perseverança. Porque é claro que as enfermidades virão, mas nós seremos sarados, nós seremos curados. É claro que a luta vai se levantar, mas nós vamos ter vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então olha o que o profeta fala. Capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos e a pôr em liberdade os presta atenção agora, e a pregoar o ano e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que... Pode aplaudir, glorificar Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você quer ou não, eu não sei. Se você vai lutar por isso ou não, eu não sei. Mas é isso que Deus prepara todo ano para nós. Todo começo de ano é isso aqui que nos espera. É o ano aceitável diga assim, 2022 será o meu ano. Pode aplaudir, glorificar Jesus. Vai ser, irmão, vai ser. Fica de pé. Aleluia. Sabe, é tempo, irmão. Tempo. Então essa semana, irmão, é uma semana para a gente viver ela com um espírito diferente. Essa semana é para a gente viver ela com fome. Essa semana é para a gente viver ela com sede. É para a gente viver ela com vigor, com intensidade, porque nós estamos a uma semana de mudar de fase, irmão. A uma semana de um novo tempo, de uma nova oportunidade, de uma nova história. E nós temos uma semana, presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos uma semana para que se cumpra os desígnios de Deus na nossa vida neste ano, porque o ano não acabou.
E as bênçãos que estão preparadas, elas ainda vão chegar? Por que não chega? Não chega porque alguns disseram assim, não veio, né? Não aconteceu, né? Não chega porque você está querendo ser dona do tempo. Não chega porque você está querendo colocar um ponto final no ano antes dele terminar. Entrega ele na mão daquele que é dono. Entrega ele na mão daquele que é dono. Aleluia. Porque esse tempo para Deus não é tempo. Aleluia. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia. Aleluia. Fala para o máximo que você puder perto de você. Fala assim: as bênçãos enviadas vão chegar. Vão chegar, vão chegar, vão chegar, vão chegar. Aleluia. Aleluia. E é por isto. E é por isto. É por isso que nós da igreja vamos realizar, não só a nossa igreja, acho que todas as igrejas vão realizar o culto da virada, pessoal. É por isso, sabe? É porque nós acreditamos na palavra de Deus. É porque nós queremos encerrar esse ano dando glória o inimigo não pode fazer você engolir, não. Diga assim: o inimigo não vai fazer eu engolir a glória que é de Deus. Não pode. É de Deus e nós vamos entregá-la. E pessoalmente nós vamos fazer isso. Nós não vamos chegar para alguém e vai falar assim: escuta, vai lá na igreja, dá um glória lá para mim. Vai lá, dá um glória por mim lá. Fala que foi Deus que mandou. Vai ter gente aqui, é pela fulana, glória. É pela glória. Não. Diga: eu vou dar a glória pessoalmente. Aleluia. Nós vamos glorificar. Foi um excelente ano, irmão. Foi ou não foi? Foi um ano de muita luta. E é excelente, claro, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque nós tivemos o quê? Não conta a luta, conta a vitória, irmão. Não conta as doenças, conta os milagres. Pode aplaudir, glorifica Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar aqui para dar um glória. O culto vai começar às 22 horas. Vai ser um culto especial na sexta-feira, 22 horas. Um culto diferente. Nós vamos louvá-lo, nós vamos glorificá-lo. E nós vamos, irmão, diga: nós vamos. Nós vamos abrir as cortinas de 2022. O que será que Deus tem preparado melhor? É do jeito que o marido chega. Lembra que eu falei? Do jeito que o marido chega. Vai depender do jeito que você entra. Vai depender do jeito que você entra. Se vou entrar de branco, então entra de branco, vê o que o branco te ajuda. Eu vou pular 7 ondas, pula 7 ondas, vê o que a onda te ajuda. Eu vou entrar com as promessas de Jesus no meu coração. Aí eu quero ver se Jesus te ajuda ou não te ajuda. Aleluia. Nós vamos descortinar 2022 baseado nas promessas de porque Jesus é o dono do tempo. O ano 2022, como foi 2021, é de mas a minha sogra me amaldiçoou.
Ah, mas a minha mãe me amaldiçoou, mas o meu vizinho. Diga comigo, 2022 é de Jesus. Amém, irmão? Deus transforma maldições em... Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Irmão, a fila dos que amaldiçoam é grande, irmão. É ou não é? É grande, hein? É grande. Maior é a mão do meu Deus, que me cobre, que me cobre, que me guarda, que me abençoa, que me protege. Muito maior é a mão do meu Deus. Pensa nos oceanos. Pensa nos oceanos. Pensa, pensa, pensa. Deus vai lá com a concha de suas mãos e esvazia o oceano. É grande ou não é a mão de Deus? Imagina a mão do Senhor sobre a tua vida. Imagina a mão do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Não tem praga, não tem maldição. O que nos espera são as bênçãos do Senhor. Levanta a tua mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia que foi inesquecível. Esse dia, meu Deus, foi o dia que o Senhor fez, meu Pai. Como o Senhor falou conosco. O Senhor desde manhã está falando com a tua igreja. Está, meu Deus, nos preparando. E eu posso imaginar as coisas que o Senhor tem preparado para nós, Pai. A Bíblia fala que todo bem procede de Ti. A Bíblia fala que o Senhor tem preparado o ano aceitável do Senhor. Imagina se dentro dos nossos critérios às vezes a gente já é assim, meu Deus, a gente já faz escolha. Imagina o que é aceitável aos teus olhos. O aceitável aos teus olhos são aquilo que os nossos olhos ainda não viu. O aceitável aos teus olhos é aquilo que os nossos ouvidos ainda não ouviram. É aquilo que as nossas mãos nunca pegou, meu Deus. Pai, eu aceito tudo que o Senhor tem preparado para mim. E eu quero, meu Deus, orientar a tua igreja a se preparar para receber todas estas coisas maravilhosas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, prepara o teu povo. Prepara o teu povo para finalizar essa fase, meu Deus. Prepara o teu povo para receber as últimas bênçãos desse ano, meu Deus. Porque elas virão, não tardarão, elas chegarão. Não vai errar endereço, não vai errar o nome, não vai errar o CPF. A bênção do Senhor vai chegar, a bênção do Senhor vai chegar, meu Pai. E prepara a tua igreja para poder entrar nessa nova fase, poder entrar nesse novo tempo. Meu Deus, nós vamos entrar com Jesus na frente, para que Jesus possa nos levar, para que Jesus possa nos guiar, para que Jesus possa nos orientar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, prepara, meu Deus, os teus filhos. Dá, meu Deus, a cada um agora a força e o entendimento da fé. Levanta a tua mão direita. Fala: o meu Deus não é homem para que minta. Fala: o meu Deus é poderoso para fazer e realizar. O meu Deus é Senhor de tudo. Pode aplaudir e glorificar. Oh glória, oh glória, oh glória.
Senhor, meu Deus, abençoa teu povo. Guia, meu Deus, os passos de cada um. Que seja uma semana de alegria, que seja uma semana de vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, derrama sobre cada lar aqui a graça do teu Filho, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Jesus. Bem alto, Jesus.